A paz do Senhor, meus amados irmãos. Bem-vindo a mais um estudo bíblico. Antes de mais nada, eu gostaria de sempre salientar para vocês que esse estudo bíblico começou lá no livro de Mateus e vocês podem acessar a esse conteúdo indo no perfil do canal, vão lá na aba playlist em estudo bíblico Mateus e estudo bíblico Marcos para que vocês tenham acesso aos demais vídeos de estudo bíblico. Amém? Deus abençoe a todos e vamos para o vídeo. Senhor, meu Deus e meu Pai, Criador dos céus e da terra, muito obrigada, Senhor, por esses momentos. Abra, Senhor, nossos olhos e ouvidos espirituais para que possamos verdadeiramente compreender sua mensagem. Muito obrigada por tudo, Senhor. Toda honra e toda glória sejam dadas a Ti. Capacita-me, Senhor, cada dia mais para estar transmitindo a Sua palavra e que seja feita, Senhor, a sua vontade. E muito obrigada, muito obrigada por tudo. Amém, amém, graças a Deus. A paz do Senhor, meus amados irmãos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje veremos Marcos, no capítulo 8, dos versículos de 10 a 21. Vamos falar sobre o fermento dos fariseus. Deixo para vocês como indicação aqui no canal que vejam o estudo bíblico em Mateus, do capítulo 16, dos versículos de 1 a 12. Amém? Então vamos para o nosso estudo de hoje. Marcos, capítulo 8, versículo 10 diz assim: E, entrando logo no barco com os seus discípulos, foi para as regiões de Dalmanuta. E saíram os fariseus e começaram a disputar com ele, pedindo-lhe para o tentarem um sinal do céu, né? Em Lucas 11,16 fala que, querendo uma prova contra Jesus, alguns pediam que ele realizasse milagres para ver se o poder dele vinha mesmo de Deus, né? Então, ali onde o Senhor Jesus se encontrava, né, junto com os discípulos, né, os fariseus começaram a tentar, né, o Senhor Jesus, pedindo para o quê? Que ele realizasse o quê? Um sinal do céu. Lá em Mateus, no capítulo 12, versículo 38, vai dizer assim: Então, alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra dizendo: Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal, né? Então ali eles estavam tentando, né, conseguir alguma prova contra o Senhor Jesus e também estavam tentando ele para que ele provasse, de certa forma, que o poder dele provinha, né, tinha origem da parte de Deus, né? Um sinal do céu. No versículo 12 do capítulo 8 de Marcos vai dizer: E, suspirando profundamente em seu espírito, disse: Por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não se dará sinal algum. Amém? Então aqui o Senhor, né, aqui fala, suspirando profundamente em seu espírito, pergunta, por que essa geração me pede um sinal e a esta geração não será dado sinal algum? Por quê? Além de eles estarem ali tentando o Senhor para que o Senhor provasse, né, a eles, eles também tinham o quê? Eles queriam, né, uma prova contra Jesus. E eles queriam, o coração deles não era reto para com o Senhor Jesus, né? Pilatos, quando estava diante do Senhor Jesus, ele viu que o Senhor Jesus não tinha nenhuma condenação, não tinha culpa, e que ele só estava ali passando por aquela aflição por causa do quê? Da visão de Pilatos, é pela inveja que os religiosos, né, os fariseus, tinham do Senhor Jesus, e como o povo estava cada dia mais o quê? Seguindo ao Senhor Jesus, né? Então aqueles homens não tinham um coração reto,
para com o Senhor Jesus. Eles não estavam ali simplesmente pedindo um sinal como se fosse Tomé, né? Tomé é um exemplo de que nós vemos sobre ver para crer, né? Que Tomé só creu que o Senhor Jesus tinha ressuscitado quando? Quando viu, quando tocou, né? Aí ele passou a crer. Esses fariseus não estavam como Tomé, querendo ver algo, um sinal para crer no Senhor Jesus. Não, eles queriam uma prova contra o Senhor Jesus para condená-lo, né? Para conseguir com que ele fosse preso. E é que o Senhor Jesus fala: por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não se dará sinal algum. E, deixando-os, tornou a entrar no barco e foi para o outro lado. E eles se esqueceram de levar pão, e no barco não tinha consigo senão um pão. Em Mateus 16:5, nós podemos ver falando: E passando seus discípulos para a outra banda, tinham-se esquecido de fornecer-se de pão, né? Então, lá em Mateus 16, que eu indiquei para vocês o estudo bíblico aqui no canal, fala também o fermento dos fariseus. E em João 6,30 vai dizer: Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti, que operas tu, né? Vai falar sobre Jesus é o pão da vida para os que creem, né? Então, novamente, vamos à passagem aqui no João 6, em que eles pedem ao Senhor Jesus que o quê? Que ele fizesse um sinal para que eles pudessem vir a crer no Senhor Jesus. Mas como já falei, né? Que vemos lá em Lucas 11:16, eles estavam, na verdade, elaborando um plano contra o Senhor, tentando o quê? Conseguir provas contra ele. E depois que o Senhor Jesus voltou, né, para o barco com os discípulos, eles haviam esquecido o quê? Eles esqueceram de levar pão com eles, né? E no barco não tinham consigo senão um pão. Versículo 15. E ordenou-lhes, dizendo: Olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Lucas 12:1 vai dizer: Milhares de pessoas se ajuntaram de tal maneira que umas pisavam as outras. E Jesus alertou aos discípulos para terem cuidado com o fermento dos fariseus, isso quer dizer, a falsidade deles. Então, amados, aqui nós vemos que há há uma confusão quanto ao entendimento dos discípulos para com o que o nosso Senhor Jesus estava ali falando, né? O Senhor usava muitas parábolas, né, para falar ao povo e, em particular, ele ensinava, explicava as parábolas para os seus discípulos, né? Mas aqui o Senhor usou a palavra o quê? Fermento, para alertar aos seus discípulos quanto à falsidade dos fariseus e dos seguidores, né, de Herodes, né, e de Herodes. Só que como no contexto ali naquele momento eles estavam pensando no alimento físico, no pão que a gente toma com café na manhã, eles acharam que o Senhor estava falando sobre o quê? Sobre aquele pão, sobre o fato deles terem esquecido o pão. Por quê? A gente viu no versículo 14 que eles esqueceram de levar pão com eles, né? E só tinham o quê? Não tinham consigo senão um pão, né? E aí o Senhor alertou: guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Por quê? Um pouco de fermento fermenta toda a massa. Então, se eles se permitissem corromper pela falsidade daqueles homens, dos fariseus, dos herodianos, de Herodes, né? Isso poderia contaminar todo o ministério, todos os discípulos, né? Os discipulados dos discípulos do Senhor Jesus, certo? Então, ali o Senhor estava alertando para eles terem cuidado com aqueles homens. Versículo 16.
E arrazoavam entre si, dizendo: é porque não temos pão. Então, eles não entenderam que o Senhor Jesus, quando falou sobre fermento, não estava falando sobre o fermento físico, né? O fermento que colocamos nos bolos, nos pães, pizzas, né? O fermento, tem o fermento biológico, o fermento químico. Não era desse fermento que ele está falando. Ele está falando sobre o quê? Sobre a falsidade, sobre o pecado, né? A palavra de Deus vai dizer que nós devemos ser o quê? Puras, né? Como as pombas, mas prudentes como as serpentes, né? Lá em Mateus 10,16 vai dizer: eu os estou enviando como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sejam astutos como as serpentes e sem malícia como as pombas. Em uma outra tradução vai dizer: eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas, né? Então ali o Senhor estava dando um ensinamento, estava alertando para que eles tivessem o quê? Cuidado, porque acabamos de ver, né, nos versículos anteriores, que os fariseus foram ao Senhor Jesus tentar o Senhor Jesus para o quê? Para que realizasse o quê? Um milagre, um sinal do céu para provar quem ele é. Mas o Senhor não precisava, né? O Senhor Jesus no seu ministério na terra, ele não veio para trazer fama, por entre aspas assim, fama para si. Claro, a fama do Senhor Jesus percorria as cidades de tal maneira que as multidões iam ter com o Senhor Jesus, né? Iam se encontrar com ele. Mas ele não veio para o quê? Para atrair fama nesse contexto de realizar o milagre puramente para o quê? Para trazer fama, mas sim realizar os milagres, prodígios, maravilhas, para trazer glória a Deus, para que trazer o quê? Para que fazer com que as pessoas tenham fé e crescem, né? Verdadeiramente em Deus e assim fossem alcançadas a serem tocadas, a se arrependerem e a buscarem se endireitar, por assim dizer, e o quê? E serem salvas através do nosso Senhor Jesus, certo? Então ali o Senhor não precisava trazer glória, fama, por assim dizer, para si, usando de milagres a perdão pela expressão, a torto e a direito. O que eu quero dizer com essa expressão? Ficar realizando milagres como se ele fosse o quê? Fazer um show, por assim dizer. Vemos mais um pouquinho adiante na Bíblia sobre a história de Simão. O Simão eu acho que é mímico. Deixa eu procurar aqui o versículo. Simão pede a Pedro para ensinar. Deixa eu ver. Lá depois leiam Simão o Mago. Simão o Mago, Atos 8, dos versículos de 9 a 24. Morava ali, vou ler só os primeiros versículos e vou pular, tá? Morava ali um homem chamado Simão, que desde algum tempo atrás fazia feitiçaria entre os samaritanos e os havia deixado muito admirados. Ele se fazia de importante, e os moradores de Samaria, desde os mais importantes até os mais humildes, escutavam com muita atenção o que ele dizia. Eles afirmavam: este homem é o poder de Deus, ele é o grande poder. Eles davam atenção ao que Simão fazia, porque durante muito tempo ele os havia deixado assombrados com as suas feitiçarias. Mas eles acreditaram na mensagem de Filipe a respeito da boa notícia do reino de Deus e a respeito de Jesus Cristo e foram batizados, tanto homens como mulheres. O próprio Simão também creu e, depois de ser batizado, acompanhava Filipe de perto, muito admirado com os grandes milagres e maravilhas que ele fazia, né? Então esse homem Simão, que era mago, ele fazia o quê? Várias feitiçarias e isso chamava o quê? Uma fama para ele, a tal ponto que as pessoas afirmavam que era o quê? Este homem é o poder de Deus.
né? E então, depois que ele viu os milagres e maravilhas que Filipe estava realizando no nome do Senhor Jesus, ele também foi batizado e creu, né? E começou a seguir Filipe de perto. E aí o que? No versículo 14 nós vemos que os apóstolos que estavam em Jerusalém ficaram sabendo que o povo de Samaria também havia recebido a palavra de Deus e por isso mandaram Pedro e João para lá. Quando os dois chegaram, oraram para que a gente de Samaria recebesse o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não tinha descido sobre nenhum deles. Eles apenas haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Aí Pedro e João puseram as mãos sobre eles e assim eles receberam o Espírito Santo. Simão viu que, quando os apóstolos punham as mãos sobre as pessoas, Deus dava a elas o Espírito Santo. Por isso ofereceu dinheiro a Pedro e a João, dizendo: Quero que vocês me deem também esse poder. Assim, quando eu puser as mãos sobre alguém, essa pessoa receberá o Espírito Santo. Então Pedro respondeu: Que Deus mande você e o seu dinheiro para o inferno. Você pensa que pode conseguir com dinheiro o dom de Deus? Você não tem direito de tomar parte no nosso trabalho, porque o seu coração não é honesto diante de Deus. Arrependa-se, deixe o seu plano perverso e peça ao Senhor que o perdoe por essa má intenção. Vejo que você está cheio de inveja, uma inveja amarga como fel, e vejo também que você está preso pelo pecado. Amém, amados? Então, esse Simão mago, ele via as coisas de Deus e ele invejou aquele poder, né, que Pedro e João demonstraram ao orarem para que descessem o quê? O Espírito Santo, né? E vendo que os apóstolos, quem pusessem a mãos, né, era batizado com o Espírito Santo. Então, ele ofereceu dinheiro para ele ter esse poder. Então, ele queria saber das coisas de Deus, mas para o quê? Para atrair para ele a fama, né? Ele queria comprar com dinheiro uma coisa da parte de Deus, certo? E o que o apóstolo Pedro fez? Ele o que? Ele repreendeu aquele homem, certo? Então, amados, voltando aqui para o nosso contexto em Marcos, o Senhor Jesus tinha todo o poder para fazer quantos milagres ele quisesse, mas não era esse o propósito, né? O propósito para a missão dele. Não era essa a missão, atrair para si uma fama para algo momentâneo aqui na Terra, né? Simão, o mago, se ele atraísse para si uma fama, ia durar pouco tempo. Por quê? Porque a vida humana é muito rápida, é apenas um sopro, né? Por assim dizer. Então, era algo perecível, ia perecer. Por quê? Porque ele ia morrer e aquela fama ia acabar, ou talvez algumas pequenas centenas de anos depois, e ainda lembrar, lembra daquele Simão, mas esse tipo de fama, amados, não pode encher os nossos olhos. Por quê? Porque é algo banal, é algo que vai acabar um dia, né? E o ministério do Senhor Jesus fala de algo muito mais importante, que é a salvação eterna, é a vida eterna. Então, o Senhor Jesus veio o quê? Para salvar aqueles que verdadeiramente vieram e virá a crer nele, né? Então, ele poderia fazer isso. Quando os fariseus chegaram e pediram o sinal, ele poderia muito bem fazer esse sinal, mas não era esse o propósito. E aqueles homens não estavam honestos diante de Deus, né? Não estavam com o coração reto para Jesus. Eles não queriam crer no Senhor Jesus e quem era o Senhor Jesus. Por quê? Porque eles já ouviam a respeito do Senhor Jesus pelas outras pessoas. Lembra? Por mais que o Senhor Jesus, quando ele realizava algumas curas e falava para as pessoas não contarem, as pessoas iam lá e aí que contavam mais. Aí que eles contavam mesmo, né? Então a fama do Senhor já estava o quê? Percorrendo as cidades, as províncias, as regiões, certo? Tanto entre os judeus como com os gentios. Então esses fariseus, esses homens que pediram sinal para o Senhor Jesus, eles já tinham um prévio conhecimento do que o Senhor Jesus era capaz de realizar. Eles simplesmente não estavam crendo e estavam com seu coração, assim como Simão o mago, tinham no seu coração inveja daquilo que o Senhor Jesus estava realizando e como as pessoas estavam seguindo ao Senhor Jesus,
né? Nós vemos uma outra passagem que fala que o Senhor Jesus responde: o único sinal que vocês verão é o sinal de Jonas. Qual a história de Jonas? O Senhor, né, Deus mandou que ele fosse a Nínive e entregasse uma mensagem a respeito da destruição daquela cidade, porque os pecados daquelas pessoas haviam chegado até a Deus, né? E Jonas não quis entregar aquela mensagem, ele tentou fugir. E o que aconteceu? Jonas fugiu no navio, se eu não me engano, para a Espanha, e houve uma grande tempestade, o navio estava quase naufragando. O Jonas foi claro, né? Foi honesto com o capitão e falou: olha, isso tudo está acontecendo por minha causa. Se você me jogar aqui, né? Se você me jogar, se você lançar no mar, vai acalmar, vai dar tudo certo, vocês não vão morrer. E aí o que aconteceu? Lançaram Jonas no mar. E o que aconteceu? E o que aconteceu? O que aconteceu? E o Jonas foi engolido por um grande peixe, e ali ele ficou por 3 dias. Assim como o Senhor Jesus ficou 3 dias e ressuscitou, né, ao terceiro dia, Jonas ficou como morto durante 3 dias. Por quê? Porque ele estava embaixo da terra, ele estava o quê? Na profundidade do mar, dentro da barriga de um peixe. Ali, sem Deus, não havia o quê? Nenhuma chance. Ali ele iria morrer. Mas o que aconteceu? Deus teve misericórdia e ainda permitiu que Jonas o quê? Se arrependesse e fosse cumprir aquilo que Deus mandou. Então, depois de 3 dias, o quê? Jonas voltou à superfície. É como se Jonas, ilustrando, né? Tentando ilustrar, é que como se depois desses 3 dias em que Jonas voltou à superfície, ele tivesse o quê? Ressuscitado. Então, ele voltou à vida. Então, o único sinal que eles veriam era como o sinal de Jonas, que ficou 3 dias como morto, né? E depois de 3 dias, ele voltou a ter a sua vida. E o Senhor Jesus, o quê? Ele foi preso, ele sofreu, né? Ele foi maltratado, ele foi crucificado, ele morreu. Depois de 3 dias, no terceiro dia, o que? Ele ressuscitou. Então, esse é o sinal para que aquelas pessoas que estavam pedindo sinal, era o único sinal que elas veriam. E pela misericórdia do Senhor, né? Aqueles que verdadeiramente se arrependem conseguem compreender e entender esse sinal de maneira que o quê? Verdadeiramente passam a crer no Senhor Jesus e que através do Senhor Jesus nós temos o quê? A chance da salvação, certo? E continuando, então, sobre o fermento dos fariseus, o Senhor estava alertando sobre essa maldade, dessa má intenção do coração dos fariseus e dos herodianos, de Herodes, né? Para o quê? Que eles estavam querendo o mal do Senhor Jesus. Estavam o quê? Elaborando planos. Os fariseus, os escribas, os líderes dos judeus estavam elaborando planos para que o Senhor Jesus fosse preso e morto, né? Até mesmo morto. Então, o Senhor alertando para que os discípulos dele, né, ficassem alertas sobre as ações desses homens. Por mais que eles chegassem ao Senhor Jesus e perto dos discípulos com uma fala mansa, com uma fala talvez adocicada, grande mestre, bom mestre, por que me chamas bom? Só um é bom, que é o meu Pai, né? Só o meu Pai, Deus, é bom, né? Então eles chegavam, mestre, mestre, né? Com aquela fala mansa, mas dentro do coração deles só havia o quê? Maldade, né? Planos milaborantes para fazer o mal. Continuando, versículo 15 novamente. E ordenou-lhes, dizendo: olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E arrazoavam entre si, dizendo: é porque não temos pão. Então os discípulos pensaram que o Senhor Jesus estava falando sobre fermento, porque eles não tinham levado pão. Versículo 17. E Jesus, conhecendo isso, quer dizer, o Senhor Jesus percebeu o que eles estavam pensando, que eles estavam pensando a respeito de pão, disse-lhes: para que arrazoais que não tendes pão?
Não considerastes, nem compreendestes ainda? Tendes ainda o vosso coração endurecido? Né? Então o Senhor Jesus começou a perguntar a eles. Vocês não entenderam que eu não tô falando de pão? Né? Por que vocês estão pensando sobre pão? Porque vocês não têm pão? Vocês não consideram, não compreendem ainda, o coração de vocês está endurecido. Então, novamente, como eu falei nos estudos anteriores, a resposta e a forma que os discípulos respondiam às coisas que o Senhor Jesus falava nos mostra que ainda faltava a eles um entendimento maior, um entendimento espiritual, maior crer mais em quem o Senhor Jesus era, uma revelação de quem era o Senhor Jesus, né? E aí o Senhor pergunta: tendes ainda o vosso coração endurecido? Tendo olhos, não vedes, e tendo ouvidos, não ouvis, e não vos lembrais, quando parti os 5 pães entre os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? Disseram-lhe 12. Em Jeremias, amados, capítulo 5, versículo 21, vai dizer assim: preste atenção, povo tolo e sem juízo. Vocês têm olhos, mas não veem, e ouvidos, mas não ouvem. Em Ezequiel 12:2 diz: homem mortal, você está vivendo no meio de um povo desobediente. Eles têm olhos, mas não veem nada. Têm ouvidos, mas não ouvem nada, pois são rebeldes. E Marcos 4:12 fala: para que olhem e não enxerguem nada, e para que escutem e não entendam, senão eles voltariam para Deus e ele os perdoaria. Amém? Então, amados, aqui os discípulos, eles estavam, de certa forma, ouvindo o que o Senhor Jesus estava falando, fisicamente falando, estavam escutando melhor. Qual a diferença de ouvir e escutar? Por exemplo, eu estou em casa e de repente os meus vizinhos começam a brigar. Vou dar um exemplo bobo. Começam a brigar. Então eu começo a escutar que está havendo uma discussão. E aí eu começo a ouvir. Me perdoa. Eu não sou muito boa com ilustrar muito, né? Vocês já perceberam. Mas então eles começam uma discussão e eu começo e ouvir aquela enfim, começa a ouvir gritos e falas mais altas, tons mais altos. Só que eu estou escutando eles brigando, mas eu começo a tentar prestar atenção, mas eu não estou entendendo o que eles estão falando. Então, eu estou simplesmente o quê? Escutando. Então, usando a minha audição biologicamente falando, não sei se é esse o termo, mas a minha audição estou escutando que está acontecendo alguma coisa, mas eu não compreendo o que está sendo dito. Ouvir, amados, verdadeiramente, é quando você tem um entendimento do que está sendo dito. Agora vamos trazer isso para o contexto espiritual. Quando o Senhor Jesus falava ao povo por meio de parábolas, muitas pessoas não compreendiam o lado espiritual da mensagem que o Senhor Jesus estava ensinando. Até muitas vezes os próprios discípulos que iam depois, né, quando ficavam a sós com o Senhor Jesus, eles perguntavam ao Senhor Jesus: Senhor, o que o Senhor quer dizer com essa parábola, né? Então eles mesmos, até os discípulos não compreendiam, né? Eles escutavam, mas não ouviam, né? Então, muitas pessoas tinham o quê? Entre aspas, esse bloqueio. Por mais que ouvissem, eles não ouviam, né? Por mais que escutassem, eles não ouviam. Então, trazendo para o lado espiritual, amados, é a revelação que Deus nos dá, né? Que o Espírito Santo nos dá da palavra, né? Que Deus nos permite a compreensão. Então, quando temos um coração reto para diante de Deus, para as coisas de Deus, e pedimos a Deus, como eu sempre falo aqui, peçam que Deus abra os olhos e ouvidos espirituais de vocês para que possamos verdadeiramente compreender a sua mensagem, é para que verdadeiramente a gente venha ouvir a Deus e não somente escutar as coisas de Deus. Quando a gente vai num culto, o pastor vai pregar, você pode pensar, nossa, que pregação linda!
Mas se você só escutar, vai passar uma semana, um mês, e você já não vai lembrar mais. Mas se você verdadeiramente ouvir aquela pregação e extrair para sua vida e começar a viver aquilo que você ouviu, você vai ficar com esse ensinamento para sempre. Amém? E aqui os discípulos estavam demonstrando mais uma vez que eles ainda estavam com o coração um pouco endurecido, que eles precisavam embarcar mais, por assim dizer, embarcar mais, crer mais, se abrir mais, crer verdadeiramente para as coisas do Senhor Jesus, né? Então aqui eles estavam se preocupando que o Senhor Jesus estava falando sobre fermento, porque como eles não levaram pão, eles iam ter que comprar pão no lugar que eles iam. E nesse lugar que eles iam comprar pão, eles tinham que ficar preocupados com o fermento dos fariseus. Não vou comprar o fermento dos fariseus, vou comprar do fermento dos saduceus. O Senhor não está falando de marca, de tipo, não compra dos fariseus, compra dos saduceus. Não compra dos saduceus, não. Compra, entendeu? Estava falando, não compra dos herodianos. O Senhor Jesus não estava falando da marca do fermento, mas estava falando sobre o quê? Sobre o pecado, sobre a falsidade e como isso é perigoso, porque um pouco de fermento fermenta toda a massa. Amém? Então, aqui o Senhor Jesus falando, vocês não lembram? Se eu estivesse falando de pão, você lembra que os 5 pães, né, que eu dividi, que eu parti entre 5.000 homens, né, 5.000 homens, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? Disseram-lhe 12. E quando partiu os 7 entre os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? E disseram-lhe 7. E ele lhes disse, como não entendeis ainda? Então o Senhor Jesus ainda perguntou. E ele lhes disse, como não entendeis ainda? Então, como eles não entendiam que o Senhor Jesus não estava falando de pão, uma vez que o Senhor, através de 5 e 7 pães, alimentou 5.000 e 4.000 homens, respectivamente, certo? Então, aqui o Senhor Jesus não estava falando do pãozinho quentinho que a gente come de manhã quando passa na padaria. Ele estava falando sobre um ensinamento espiritual, algo muito mais profundo do que qualquer coisa que a gente possa tocar, né? Tocar fisicamente como um pão. E assim, amados, concluo aqui esse ensinamento, né? Dos versículos 10 a 21. No próximo vídeo vamos falar sobre a cura de um cego de Betsaida. Amém? Eu deixo para vocês como dever de casa, hoje, leiam o final do capítulo 8, leiam dos versículos de 22 até o final. O capítulo 8 termina lá no versículo 40, no versículo 38. Então, deem uma lida nos versículos de 22 a 38, anotem as dúvidas, qualquer coisa, deixem aqui nos comentários, amém, amados? Na medida do possível, para que eu possa auxiliar vocês e vocês também podem auxiliar a mim, porque estamos aprendendo junto, amém? Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Toda honra e toda glória sejam dadas a Deus. Amém?